Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São 5 horas mais 2 minutos. Está começando a edição desta segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013, a edição 35 do Jornal da Terra. Diariamente, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. O rádio feito na essência, interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Enfim, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 3 agora. Esses são os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Osasco quer vias marginais no quilômetro 18 para reduzir engarrafamentos. Casos de dengue de 2013 aqui na região oeste da Grande São Paulo se concentram em Cotia e Osasco. Prefeitura de Cotia quer acabar com as calçadas irregulares. 3 escolas estaduais da região oeste da Grande São Paulo já adotam o ensino em tempo integral. A ação Pró-Vida Animal e Meio Ambiente segue com campanha de adoção de cães e gatos carentes em Osasco. Barueri deve fechar parcerias com Hortência Alex Barros no esporte. Dudu, filho de Rubinho Barrichello, estreia na categoria Mini Max Rotax, em prova do cartódromo da Granja Viana, em Cotia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Bom, e você participa aqui do Jornal da Terra através do nosso telefone, o 3266-6880, 3266-6880, ou então através do nosso e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. E também, se você é usuário das redes sociais como Facebook e Twitter, pode também interagir com o programa, com a produção aqui, fazer o programa conosco. Lá no Facebook, por exemplo, você vai em facebook.com/Jornal da Terra. Da mesma forma, lá no Twitter, nosso perfil você encontra facilmente, twitter.com/Jornal da Terra. Quero agradecer os e-mails que você tem mandado para cá, você que está ouvindo o Jornal da Terra. Hoje, por exemplo, chegou para a gente essa pauta dessa associação, deixa eu ver o nome aqui da associação, Associação Pró-Vida Animal e Meio Ambiente, que cuida de animais abandonados e que vivem sob risco de tortura nas ruas, são maltratados por seus donos. Nos próximos dias, talvez hoje ainda, vamos tentar um contato com essa associação. É muito importante ficarmos atentos para essa situação com os animais que são abandonados nas ruas. 5 e 5 em São Paulo. Vamos começar falando aqui de Santana de Parnaíba, que quem quer praticar esporte naquela cidade não tem desculpa para a falta de oportunidades. Estão abertas inscrições para diversas modalidades gerenciadas pela Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer. As atividades serão desenvolvidas a partir de março em 9 unidades esportivas espalhadas em vários bairros da cidade. As vagas abertas são para atletismo, basquetebol, danças, futebol de campo, futebol de salão, ginástica localizada, ginástica rítmica, handebol, hidroginástica, artes marciais, natação, voleibol, entre outros esportes.
Para se inscrever, basta o morador de Parnaíba comparecer em uma das unidades mais próximas de sua casa, com documentos pessoais, comprovante de residência, uma foto 3x4, vai realizar exame médico e preencher a ficha de inscrição. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 9 da noite. Como parte da construção do Corredor Oeste, Osasco deve ganhar vias marginais ao Rio Tietê, na região do quilômetro 18, que serviria para desafogar o trânsito na Avenida dos Autonomistas. Em reunião recente sobre o tema com a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a Prefeitura de Osasco detalhou o projeto. O Corredor Oeste vai ligar Itapevi ao bairro do Butantã, na capital, gerando uma via única para os ônibus intermunicipais e o sistema metro ferroviário. Ele começa no terminal Itapevi, junto à estação da CPTM, e segue cortando os municípios de Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco, e termina na estação Butantã do metrô linha 4 amarela. Atualmente está em fase de implantação o trecho entre as cidades de Itapevi e Jandira, cujas obras devem ser retomadas em maio. Agora 5 e 7 em São Paulo, e a partir do dia 4 de março, segunda-feira que vem, o Ganha Tempo Barueri passa a funcionar das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. Em seus 8 anos de existência, o Ganha Tempo já atendeu mais de 8 milhões de pessoas, oferecendo mais de 350 serviços, entre eles emissão de documentos e processos jurídicos. Serviços como a Casa do Trabalhador, o Banco do Povo, Procon, posto de emissão de carteira de trabalho, RG digital, assistência judiciária, inclusão digital e fotografia 3x4 gratuita, além de balcões de atendimento das secretarias do município, estão disponíveis na unidade. O Ganha Tempo Barueri fica ali na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no centro de Barueri. Mais informações você tem pelo telefone 4199-1333, 4199-1333. A dengue continua sob controle na região oeste da Grande São Paulo. Em 2012, houve queda de 90% no número de casos em relação ao ano anterior, segundo os dados do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. Em janeiro, foram registrados 4 novos casos da doença, todos concentrados em apenas 2 cidades. Cotia teve 3 e Osasco 1 registro. Dos 3 casos de Cotia, apenas 1 foi autóctone, adquirido na própria cidade, e os demais foram importados quando a pessoa adquire a doença fora do município onde mora. Em Osasco, o único caso também foi importado. O controle dos casos nessa época do ano é muito importante, porque é no verão que costumam acontecer as epidemias da doença. O excesso de chuvas que marca a estação faz aumentar os pontos de água parada, que é usada pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus, para se reproduzir. Agora 5 e 9 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra, e você participa ligando no 3266-6880, 3266-6880, sugerindo pautas pra gente aqui, também pelo e-mail jt@jornaldaterra.com. Mais uma vez, agradecer você que está... Algumas pessoas escrevem e-mail aqui para o programa, dizendo que não tem o hábito de escrever e-mail, usar a internet, e que pede para o filho, para a filha. Então quero agradecer você que nesse esforço faz chegar a sugestão de pautas, comentários, e em breve a gente vai estar criando a figura do comentarista ouvinte. Preciso bolar um nome para isso. E aí, esse ouvinte, você vai mandar um e-mail para a gente vai ligar para você, você vai poder colocar esse seu comentário que você tem colocado ali no e-mail, ao vivo. Acho que facilita bastante. Agradecer. E também tem um assunto que eu estou tentando o contato com o vereador, ainda não consegui, daqui a pouquinho eu vou confirmar se ele fala ainda hoje conosco, a respeito do vereador Maluco Beleza, de Osasco, motociclista Maluco Beleza, que andou reclamando dessa ideia do secretário de Mobilidade Urbana, João Góes, de ampliar a Zona Azul de Osasco. Esse
depender do secretário João Góes, ele vai estender a Zona Azul para diversos bairros adjacentes. Ele chega a falar em periferia de Osasco. Não sei se a periferia que o secretário quer dizer é a mesma que eu compreendo, né? Periferia, na minha opinião, extremo da cidade. Será que o secretário sugere criar Zona Azul em Osasco, até em bairros mais distantes? Será isso? Uma hora vamos falar com ele para tirar essa dúvida. Imagino que não. Imagino que ele está falando em bairros ali no entorno do centro de Osasco, para dar uma normatizada no centro, no trânsito do centro. Agora, o vereador Maluco Beleza, do PHS, primeiro mandato, andou lá na tribuna da Câmara detonando a ideia. Diz que isso é um absurdo, é avançar no bolso do morador de Osasco. E a gente está tentando falar com ele e vamos ver se conseguimos esclarecer, ouvir exatamente o que quer dizer com isso o vereador Maluco Beleza, vereador e motociclista. 5:12 agora em São Paulo. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Cotia está intensificando a fiscalização das calçadas da cidade. O principal alvo é a dimensão dos locais, que precisa ser de 1,5 metro de largura. A conservação e adequação das calçadas é um dever dos proprietários dos imóveis, que podem ser multados se não cuidarem delas de acordo com as exigências da administração. As calçadas precisam ter largura e espaço suficiente para a passagem de cadeirantes, carrinhos de bebês, idosos, deficientes visuais e pessoas com mobilidade reduzida. A aplicação das multas só virá após intensa campanha e a primeira notificação dos proprietários para fazer a regularização. Algumas ações de fiscalização já estão sendo iniciadas na região central da cidade e na Granja Viana, mas as blitzes devem se estender por toda a zona urbana do município. No dia 21 de fevereiro, a Prefeitura de Barueri assinou um convênio com o governo federal em Brasília para participar do programa de valorização dos profissionais na atenção básica, o PROVAB, que incentiva médicos recém-formados a trabalharem por 1 ou 2 anos em municípios localizados na periferia das grandes metrópoles e cidades longínquas do interior do país. Em Barueri, são 32 vagas para médicos trabalharem em 16 unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde oferece bons salários e condições de moradia e de trabalho para os profissionais que optarem pelo programa. Todos recebem supervisão à distância pelo Telesaúde Brasil. As vagas estão abertas para os médicos que já aderiram ao PROVAB 2013, foram selecionados e que agora estão na fase de escolha das cidades onde desejam atuar. Mais informações na Secretaria de Saúde de Barueri pelo telefone 4199-3100. 69 escolas estaduais já estão funcionando em tempo integral em São Paulo. Na região oeste da região metropolitana, o sistema passa a vigorar em 3 colégios, 2 deles em Carapicuíba e 1 em Barueri. Em Carapicuíba, as escolas Desembargador Edgar de Moura Bittencourt, que tem turmas de ensino fundamental, e a escola Professor William Rodrigues Reboá, dedicada ao ensino médio. Em Barueri, a escola Prefeito Nestor de Camargo, também de ensino médio, já adotou o ensino em tempo integral. No novo modelo, a jornada é de 8h30 no ensino fundamental e de 9h30 no ensino médio, incluindo 3 refeições diárias. Já a grade curricular traz, além das disciplinas tradicionais, prática de ciências, preparação acadêmica para o mundo do trabalho. Nos primeiros dias, os estudantes serão recebidos por jovens universitários que passarão por uma formação específica para comandar as atividades de início do ano letivo. Eles vão apresentar aos alunos as bases do programa, as equipes de direção, de professores e demais funcionários de cada escola, além das instalações dos prédios. Agora às 5h15 em São Paulo, só dando uma palhinha sobre essa informação aí, dessas escolas, 3 escolas estaduais da região oeste da Grande São Paulo que já adotam o ensino em tempo integral. Daqui a pouco vamos conversar
com o vice-prefeito de Itapevi, que é diretor do Sindicato dos Profissionais da Educação Estadual, da POSP, dos professores da rede estadual. E ele conhece muito o tema educação, em especial essa situação das escolas de ensino em tempo integral. E vamos ver qual a opinião dele. Afinal, 3 das escolas, são 2, deixa eu ver aqui, 2 deles em Carapicuíba e 1 em Barueri, já adotam esse sistema. Uma das escolas, as escolas Desembargador Edgar de Moura Bittencourt, que é de ensino fundamental, e a escola Professor William Rodrigues Rebois, que é de ensino médio, lá em Carapicuíba. Em Barueri, a escola Prefeito Nestor de Camargo, que também é de ensino médio. São essas as escolas da nossa região oeste da Grande São Paulo que adotaram o ensino em tempo integral. Aliás, tema muito falado na eleição para prefeito do ano passado. Na capital, o deputado federal Gabriel Chalita, que foi candidato a prefeito, ficou acho que em 3º lugar, bateu muito nessa tecla. Enquanto ele foi secretário de Estado da Educação, ele implantou esse sistema no Estado. Aí, na gestão do governador José Serra, esse sistema caiu em desuso no Estado e agora está sendo retomado pelo governador Geraldo Alckmin. Então, daqui a pouco, Flávio Azevedo Limas, que na condição de diretor do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, vai comentar isso, vai ver se isso traz realmente benefício para a população, para os alunos. Eu acho que nessa questão ele vai concordar. Agora precisa atender também o viés do professor, se isso vai trazer algum problema para o professor, para o profissional. Então, como sindicalista, como alguém que atua e é diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, ele tem muito a dizer para nós. Agora 5h18 em São Paulo. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Jandira está concluindo as obras de melhoria junto ao terminal de ônibus central da cidade. A operação foi necessária, pois o local foi totalmente destruído para dar andamento à construção do Corredor Oeste. Como as obras seguem paradas e só devem ser retomadas em maio neste corredor, o prefeito Geraldo Teutônio da Silva definiu que se fizesse o término dessas obras até a melhoria chegar por parte do governo do estado e também da EMTU. Com a entrega dessa melhoria lá no terminal, os taxistas que haviam reclamado bastante deverão retornar ao local que antes usavam, na cobertura e do lado, colado ao terminal rodoviário. Na rua Ricarte, onde se encontra o novo ponto de ônibus, deverá ser utilizado pelos munícipes, que atualmente se abrigam em uma cobertura precária, ali em frente à estação da CPTM. A Avama, Ação Pro Vida Animal e Meio Ambiente, realizou no sábado, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e do Meio Ambiente de Osasco, sua primeira campanha de adoção de cães e gatos. O evento aconteceu no estacionamento da Prefeitura de Osasco, na rua Narciso Sturlini, em frente ao Hospital Cães e Gatos. A entidade estimula a adoção consciente e informa que os interessados em adotar um animalzinho devem ser maiores de 18 anos e levar coleira e guia para deixar a instituição com cão ou gato. Os animais colocados para a adoção são saudáveis, estão vermifugados, sem pulgas e carrapatos. Muitos deles foram resgatados por protetores de animais e outros viviam em situações de maus tratos e abandono. Para conhecer o trabalho da Avama e se candidatar à adoção, basta ligar para o telefone 99102-1905, repetindo 99102-1905. Os assuntos da nossa gente, do Jornal da Terra. Boa tarde, deputado Oswaldo Virgínio. Seja bem-vindo ao Jornal da Terra, deputado. Boa tarde a você, meu caro companheiro, e todos aí ouvintes da Rádio Terra. Para nós é uma alegria muito grande poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Rádio Terra. Deputado, primeiro, essa questão dessa Secretaria de Assuntos Religiosos, a ideia é a partir do senhor mesmo? Com certeza. Eu estava analisando, uma vez eu passei ali pelo local onde é que fica aqueles pessoal usando droga, essas coisas, e eu vi uma pessoa com a Bíblia na mão conversando com algum dos rapazes, né?
E através daquilo lá veio surgindo a minha ideia. Por que não fazer a Secretaria de Assuntos Religiosos? Porque é o único jeito que tem de tratar as pessoas que é dependente químico, entendeu? E álcool. Então, eu acredito, porque se o governo do Estado, o governo federal, os prefeitos, todos eles, aproveitar bem essa questão religiosa, porque hoje nós temos aí 30%, mais de 30% evangélico, hoje temos aí em torno de 50% católico, entendeu? E os demais de outras religiões, entendeu? Muçulmana, espírita, enfim. Então, por que não fazer, em vez de repassar recursos para as ONGs faraônicas, ONG que às vezes nem existe, às vezes usa o dinheiro de má fé, usa o dinheiro muito mal, e acabam não tratando, não atingindo aquilo que é o propósito do seu contrato. Então eu estava pensando, eu falei, puxa vida, por que não criar a Secretaria de Assuntos Religiosos? Não precisa colocar nenhum padre, nenhum pastor para cuidar, pode ser uma pessoa que seja neutra, mas uma pessoa que realmente vai respeitar todas as religiões. E vai destinar os recursos para as igrejas, que tem igrejas de alto escalão, igrejas pequenas, né, que vão realmente cuidar daquelas pessoas, pode ser em chácaras, pode ser até mesmo na cidade, pode ser na igreja. Além de tratar eles nessa questão da droga e do álcool, vão também fazer o ensinamento bíblico para eles, que eu acho que é o único jeito que tem hoje de se tirar uma pessoa da droga ou do álcool. Porque não adianta você internar a pessoa, medicação, enfim, outras coisas mais. Pessoas precisam de carinho, precisam de afeto, precisam de palavra. Então eles precisam realmente ouvir, precisam ter fé também, né? Então essa é da minha proposta na Assembleia Legislativa, não somente para o Estado de São Paulo, não somente para o município de São Paulo, para todos os municípios do Estado de São Paulo, municípios do Brasil, que hoje tem essa dificuldade de tratar o dependente químico, que é um ser humano. Não pode simplesmente pegar de uma cidade e jogar na outra, que nem estão fazendo. Um pega de uma cidade para evitar deles ficarem jogados na praça e joga em outra cidade. Até mesmo dão dinheiro. Entendeu? Então a gente tem que realmente cuidar do ser humano como há o ensinamento bíblico, como há o ensinamento de Jesus. Entenderam? Deputado Oswaldo Virgínio, o principal intuito da criação dessa secretaria seria então focar o atendimento aos adictos, é isso? Com certeza, eu acho que é o primordial, tem que realmente dar valor. Até as pessoas também que moram nas ruas, tem muitas pessoas aí que às vezes precisam de oportunidade. Quem não tem oportunidade, com certeza vai sempre aproveitar as coisas mais fáceis, que é hoje viver na rua, comer resto de comida, usar droga, enfim, se prostituir. Então essas questões aí é difícil. Tem muitas crianças aí com 10, com 8 anos já na droga, já, entendeu? Temos crianças com 10 anos já grávidas também. Então tem que cuidar, tem que ter o ensinamento bíblico. Então a proposta do senhor é levar a fé como forma de conforto e até mesmo de abrandamento da crise institucional que vive a família, que vive a nossa sociedade por conta do assédio do tráfico de drogas, é isso? Com certeza. Eu vou voltar a repetir. Não, é muito difícil hoje internar uma pessoa que usa droga ou álcool e ele ficar 2, 3 meses e voltar. Ele vai voltar para o mesmo lugar, se não tiver um ensinamento. Então tem que dar oportunidade, e logo em seguida, quando ele tiver esses ensinamentos também, já dar o emprego para ele, fazer com que ele realmente busque o seu próprio sustento. Então esse é um das grandes propostas, é um dos grandes pensamentos meu também como ser humano, entendeu? Agora, deputado, só para eu entender, para os ouvintes da Rádio Terra também entenderem, que nessa sua ideia, nessa sua proposição, que tipo de profissional poderia liderar essa pasta? Que tipo de profissional ocuparia a secretaria? Acho que seria uma pessoa de confiança do governo. Eu acho que cada prefeito tem que ter a sua confiança, né? Eu creio que com essa confiança aí do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República, com toda certeza eles vão por pessoas qualificadas, pessoas que realmente podem dar estrutura para todas as religiões, sem fazer com que uma tenha do que a outra. Agora, essa proposta em que pé está, deputado? O senhor já apresentou, o senhor está dialogando... Indicação. A gente só pode fazer indicação, porque a gente não pode criar despesa para o Estado, nem para o município, né? Entendeu?
A gente não pode criar despesa para o município, nem para o Estado, nem para o governo federal. Tá. E o próximo passo, a partir da indicação, é dialogar com o governo do Estado para que o governo do Estado apresente isso como proposta efetiva? Com certeza. Eu estou me movimentando, estou falando com todas as igrejas, estou conversando com padres, pastores, e a gente está falando um pouquinho dessa questão, porque eu acho que hoje, se realmente fizer essa secretaria, criar a secretaria em todos os municípios, Estado, governo federal, e aproveitar essa oportunidade religiosa para que eles possam realmente tratar dessas pessoas que mais precisam, eu tenho certeza absoluta que vai amenizar muitos problemas na cidade de São Paulo. Agora que o senhor falou da questão das internações, só para eu saber, o senhor é a favor ou contra a internação involuntária? Só se for num caso muito agressivo, né? Porque tem alguns casos que é muito agressivo, entendeu? Aí nesse caso tudo bem, mas pegar uma pessoa inocente, que a pessoa que está na droga é uma pessoa inocente, a pessoa que não sabe o que está fazendo. É verdade. Internar involuntariamente é muito complicado, né? Mas tem alguns casos que tem que fazer, não tem jeito. O senhor é um homem especializado em segurança pública. O senhor vê outra maneira de cuidar dessas pessoas, além da secretaria que o senhor pretende sugerir ao governo do Estado, outra maneira que não seja a internação involuntária, deputado? Rapaz, eu costumo dizer que vício é uma coisa que a pessoa dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Depois ele está dando 2 para trás e 1 para frente. Entendeu? Então é só regressão, não tem evolução. Muito difícil, muito difícil. Eu acho que a saída é essa, eu acho que temos que aproveitar. Temos muito tempo no estado de São Paulo, no Brasil, tem televisão, enfim, tem igrejas que tem tanto tempo de televisão, pode até mesmo apresentar propostas, eles mesmos dentro da igreja, e fazer com que essas pessoas sejam salvas. Eu queria convidar, já de antemão, o deputado, para nós aprofundarmos esse debate numa outra entrevista aqui no Jornal da Terra, onde eu traria alguns especialistas para a gente realmente aprofundar essa proposta que me parece muito interessante. Agora, deputado, para a gente encerrar esse papo de hoje, como o senhor vê, o senhor que é um homem da segurança pública, que conhece bem de segurança pública, o senhor acredita que a segurança pública, especificamente na nossa cidade de Osasco, ela vive algum problema mais sério por conta dos últimos acontecimentos, assassinatos de policiais? O senhor acha que a segurança pública na cidade precisa levar uma mexida, precisa intensificar patrulhamento? O que está acontecendo, deputado? Eu fiz uma indicação hoje também do governo para que aumente o efetivo das polícias na região metropolitana, né? Mas eu também, eu disse hoje na tribuna que todos os prefeitos da cidade da região metropolitana que nos ajudem também. Como assim? Vamos criar também, vamos implantar, como foi implantado em São Paulo, no governo Kassab, vamos implantar a operação delegada, porque você acaba colocando o dobro dos policiais na rua, porque a operação delegada não é somente para o policial ficar prendendo marreteiro, pessoas que vendem ser pirata. Claro, também tem que fazer, mas é para poder dar segurança para o povo, porque se você hoje pega aí, você tem 100 policial numa companhia da Polícia Militar. Se você colocar 50 num dia e 50 no outro, então você vai conseguir colocar todo dia 100. Entendi. Em vez de ser 50 e 50, entendeu? E outra coisa, né, deputado? Retira também os policiais e bicos muitas vezes arriscados, né? Com certeza. Você vê aí, poxa, todo dia está morrendo um policial, todo dia, né? É porque é policial, claro que às vezes está numa moto, às vezes está num carro, às vezes é surpreendido por um ladrão, só que ele tem uma diferença, ele tem uma arma na cintura, ele tem um volume, ele tem uma carteira, e acaba se complicando, ou ele reage ou ele morre que nem um passarinho, entendeu? É verdade. Deputado, então, só para explicar para os ouvintes da Rádio Terra, que não sabem o que é uma operação delegada, é a prefeitura contratar policiais militares nos seus horários de folga para prestarem serviço de segurança na cidade, é isso, né? Isso, fardados. E a Prefeitura de Barueri está trabalhando uma lei já para ter essa operação delegada na cidade. O senhor sugeriria ao prefeito de Osasco, Jorge Lapas, uma situação similar? Com certeza, eu estou sempre falando, Jorge, vamos fazer a operação delegada em Osasco, isso vai compensar. Isso vai salvar pessoas, vai salvar vidas, os policiais também vão ter opção. Já tratei também com o prefeito Vanuso de Sorocaba, já tratei também com o prefeito João lá de Campinas. Nós estamos tratando todas as cidades grandes
que dê, você não está dando oportunidade para o policial, você está dando oportunidade, claro, também, está dando oportunidade para o povo ter mais segurança, entendeu? Então a gente implora, pede para todos os prefeitos que, às vezes, de ter alguns investimentos que não tem nada a ver, que invista nessa questão da segurança, porque hoje a segurança também é muito importante. Claro que temos saúde, tem problema, temos educação, mas a segurança hoje está sendo um caos, está sendo um problema que está todo dia sendo televisiva, rádio, enfim. Então nós temos que realmente achar um jeito de amenizar isso, pelo menos amenizar, né? E tem, se Deus quiser, terminar com tudo isso também. Porque a violência não pode continuar como está, não. A vida do ser humano está valendo um palito de dente, não pode. Verdade. Queria agradecer então ao deputado Oswaldo Virgínio. Deputado, muito obrigado por atender a reportagem do Jornal da Terra. Uma boa tarde, deputado. Muito obrigado a todos os ouvintes aí, essa rádio tão conceituada, e esse programa maravilhoso aí. Que Deus proteja vocês todos, viu? Um abraço. Outro, querido. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h31 em São Paulo. Esse é o Jornal da Terra. Diariamente, todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde, cobrindo, informando a você sobre tudo que acontece na região oeste da Grande São Paulo. Sua cidade, aqui é nossa notícia. E a partir de agora vamos falar de pesquisas. Está em campo o Instituto MAS, que está realizando mais uma edição da sua PRM, a sua Pesquisa Regional de Mercado. Eu tenho na ponta da linha a 4ª edição da PRM, na ponta da linha, meu amigo Marcos Agostinho, diretor do Instituto, que vai conversar conosco agora. Uma boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Marcos, primeiro seja bem-vindo ao Jornal da Terra. E a gente sempre semanalmente conta com a sua participação aqui para traduzir números para o ouvinte da Rádio Terra. Porque muitas vezes, para todos nós que não militamos com pesquisas, como é o seu caso, que trabalha efetivamente com isso, às vezes nos parece que os números não dizem nada, mas muito ao contrário, eles sempre trazem informações preciosas. E agora, o Instituto MAS está nas ruas da região oeste, fazendo uma série de perguntas em todas as cidades da região. Agora, isso começou, a sua equipe está em campo desde que dia, Marcos? Olha, nós efetivamente estamos em campo desde a sexta-feira passada. Como nós já havíamos prognosticado, a partir do dia 15 de fevereiro, a gente já está na rua, já fazendo um pré-teste dos questionários, né, para deixar tudo certinho para ir para a rua. E nossa equipe já concluiu, inclusive, o trabalho de coleta de dados no município de Carapicuíba e no município de Barueri. Eu quero agradecer muito às donas de casa, os trabalhadores, as trabalhadoras, os jovens e os idosos dessa cidade, que têm nos atendido, e é uma troca que nós fazemos. Nós pesquisamos e ouvimos aquilo que eles têm a dizer, e essas informações voltam para a própria população ou para aqueles que são responsáveis pelas informações que muitas vezes não se sabe, mas a gente precisa saber, né, Rodrigo? Eu agradeço a essas pessoas que foram entrevistadas, que graciosamente colaboraram voluntariamente conosco no nosso trabalho. Precisa agradecer mesmo, porque nós somos eternamente, eu sou eternamente repórter. Uma hora você está aqui ancorando o jornal, mas outra hora você está na rua fazendo pergunta para as pessoas. E o que tem de gente mal-humorada, que quando você aborda para fazer uma pergunta ou duas, a pessoa já sai correndo de você, às vezes briga com você, te trata mal. Realmente tem que agradecer as pessoas porque imagino que o questionário das pessoas que trabalham para você é um questionário grande. Você pode dizer quantas perguntas mais ou menos os seus pesquisadores fazem quando abordam uma pessoa? Olha, nessa pesquisa nós estamos fazendo aproximadamente 17 perguntas diretas, e 7 perguntas indiretas também, que diz respeito ao perfil das pessoas, né? Grau de escolaridade, qual que é a religião a que pertence. Tem uma série de informações aí que a partir de segunda-feira, tintim por tintim, na coluna que estamos estreando aí, né? Você não sabe, mas precisa. Todas as informações sobre a pesquisa. Já vou antecipar uma coisa, veja só. Só para... Você estava dizendo que você já fechou, ainda não completamente, mas fechou a fase de perguntas, a fase de rua em Carapicuíba e Barueri. Me dá um dado interessante aí. Olha, um dado bastante interessante, que já me salta aos olhos, e é interessante que isso vai de encontro ao sentimento das pessoas mesmo, né?
Isso é muito interessante. Quando uma das perguntas que nós colocamos lá, dentre as várias, tem uma pergunta que diz o seguinte: qual é o principal problema de sua cidade? O principal problema apontado pelo morador, eleitor, consumidor de Carapicuíba é o problema da coleta de lixo. Coleta de lixo. Coleta de lixo era um problema que começou no final da administração FUAD, começo da administração do Sérgio Ribeiro. Esse problema era bastante forte. Houve um equacionamento durante um período e parece que voltou com força esse mesmo problema. Foi até motivo aí de matérias do SPTV e assim por diante. E na pesquisa está apontando que um dos principais problemas da cidade é a coleta de lixo e limpeza pública. Então veja só que interessante como que uma informação que o munícipe dá para a gente, para a nossa pesquisa, ela é devolvida para a sociedade e faz com que isso chegue aos ouvidos da administração pública e sabendo que isso vai contar como ponto negativo, como avaliação do teu governo, eles vão ter que resolver rapidinho, né, Rodrigo? Olha só que interessante. É verdade. Agora, me fala uma coisa, me bateu uma dúvida aqui, Marcos. O fato de um grande veículo como a Rede Globo abordar esse tema bem no momento que você colocou seus pesquisadores na rua, não pode ter influenciado esses números, não? Olha, pode ter influenciado, e essa influência, ela ocorre de maneira sazonal. No município, por exemplo, que sofreu um problema de enchente, se no momento da pesquisa estiver ocorrendo aquele problema, haverá uma tendência, haverá um viés que esse tema seja mais lembrado. Mas esse viés não é dado pelo pesquisador ou pelo instituto. A própria situação que levou, né, porque a Rede Globo só vai fazer uma pauta, por exemplo, se esse problema já é gritante. É verdade. Se esse problema é um problema comum, não haverá essa pauta. Então existe aí uma conjugação de esforços, vamos assim dizer. Né? E não seria uma influência tão grande a ponto de dizer que aquela reportagem fez a cabeça das pessoas. As pessoas não são tão influenciáveis assim como alguns pensam, viu, Rodrigo? O formador de opinião é essa dona de casa que é o formador de opinião, viu, do dia a dia, viu, Rodrigo? Então, na verdade, uma coisa corrobora com outra, não desclassifica, né, o resultado. Não desclassifica o resultado. Outras coisas interessantes também que nós temos notado, né? Nós temos uma pergunta que é a seguinte: qual é o teu sonho de consumo? O que você está planejando comprar, que você pretende adquirir e efetivamente está em busca disso, né? A questão da casa própria, Rodrigo, é o que está no topo da lista. A casa própria, o desejo das pessoas ainda é a casa própria. Desde daquele recém-casado que mora, né, que fez 2 cômodos no fundo da casa da sogra, né? Ou aquele que tem um espaço cedido, né? Aquelas pessoas que têm uma casa, um apartamento pequeno, quer um apartamento maior. Então, ainda o grande sonho das pessoas aqui apurado na região oeste é o sonho da casa própria. Então, esses são os elementos que nós apuramos tanto no município de Barueri como no município de Carapicuíba também. Interessante. Atenção, prefeito Sérgio Ribeiro. Além de ter chamado a atenção por conta da pauta da Rede Globo, como disse muito bem o Marcos Agostinho, a Rede Globo só agendou, qualificou isso como pauta porque é uma situação grave. Além disso, a pesquisa do Marcos Agostinho também aponta essa dificuldade na cidade de Carapicuíba. Marcos, só para a gente encerrar, eu queria que você contasse uma história. Você, antes de ser diretor de um instituto de pesquisa, para aprender o ofício, foi muito para a rua para fazer pesquisa. Foi perguntar com a pranchetinha para as pessoas. Me conta uma história engraçada de alguém que lhe tratou mal, por exemplo. Olha, tem várias histórias, né? Tem várias histórias. Em uma oportunidade, nós estávamos com uma equipe no município de Guarulhos, né? E quando nós estávamos entrevistando as pessoas, perguntando qual era a classificação socioeconômica da pessoa, né? Então você tem que perguntar qual que é a renda familiar, né? Quantas pessoas ganham na família. Aí um senhor, né, um senhor que estava nas mediações, observando as nossas entrevistas,
saiu apertando todas as companhias, batendo palmo em todas as casas, dizendo que nós queríamos saber quantas pessoas recebiam e era para a gente mapear para vir assaltar as pessoas depois. Nós vamos primeiro classificar quantas pessoas ganhavam para depois vir assaltar, né? Então tem muitas situações, podemos até selecionar algumas na nossa coluna semanal. Eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que nos atendem em todos os municípios. Iniciamos hoje a coleta do município de Osasco, que vai demorar mais ou menos 3 dias. E na quinta-feira, provavelmente, estaremos no município de Jandira, porque no município, na novela das 8, tem a novela que é a Morena, do Salve Jorge. Sim. E em Jandira tem o Filó Moreno, meu amigo Filó Moreno, que aniversariou, é um amigo, um parceiro de Jandira, um profissional de mídia também, aliás, é multimídia, a quem eu mando um abraço, aqui, feliz aniversário atrasado, mas todo o povo de Jandira que respondeu muita pesquisa nossa, aquele abraço, e segunda-feira estaremos aqui, Rodrigo, para falar mais sobre o assunto de pesquisa, porque você não sabe, mas precisa, Rodrigo. Você não sabe, mas precisa. Muito bom. Ô, Marcos, só para encerrar esse nosso papo, eu recentemente estava fazendo uma reportagem na campanha do ano passado, lá no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. E aí estava ali abordando as pessoas no local, difícil inclusive, né, na porta do trem, as pessoas passando rápido, todo mundo com pressa, e esta pessoa gigantesca de 1,5 metro tentando conversar com as pessoas. Teve um cidadão... 5h30, exatamente. Né? E eu que bolei a pauta ainda, né? Para começar, né? Não sou filho de português. Quando me vem um cidadão, quando eu faço a pergunta para ele sem nem tomar mais oxigêno, me dá um safanão, um empurrão e me joga no chão, rapaz. Nossa, aí voa gravador para um lado, o ThinkPad lá para o outro lado, enfim, os equipamentos que eu tinha em mão lá para fazer a coleta dos dados. E adivinha, né? Eu, do jeito que eu tô, nessa forma roliça, tentei levantar rapidamente. Você conseguiu sair correndo ou não? Não saí correndo. Eu caí e levantei rapidamente para ir para cima dele, né? Porque eu não deixo barato, eu vou mesmo. Entendeu? Mas até eu conseguir levantar com essa forma roliça que eu tenho, foi bem difícil. 5h43, Marcos Agostinho, segunda-feira, qual é o nome do quadro mesmo? Você não sabe? Você não sabe, mas precisa. Então, segunda-feira nós nos falamos de novo. Obrigado, Marcos. Obrigado a você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Terra. Boa tarde. Uma boa tarde, boa semana de trabalho. 5h43 em São Paulo. Esse é o Jornal da Terra. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu, apresentou ao governador Geraldo Alckmin projetos que visam melhorar a malha viária da cidade, com a pavimentação de estradas vicinais, além da criação de uma alça de acesso no viaduto José dos Santos Novais. Jaci Tadeu afirma que a alça de acesso no viaduto será fundamental para desviar o tráfego de veículos que acessam a Coab, o Jardim Rosimeire e os municípios vizinhos, o que acabaria por desafogar o trânsito na região central da cidade. Jaci já tem os projetos prontos e busca a parceria do governo estadual. São obras extremamente necessárias para o desenvolvimento de Itapevi e que trarão um resultado muito positivo para a qualidade de vida da população. Na entrevista exclusiva que concedeu na semana passada ao jornalista Rodrigo Lobo no Jornal da Terra, Jaci Tadeu falou desse projeto pela primeira vez e avaliou que a obra deve custar cerca de 20 milhões de reais. Defendendo a bandeira da informação como principal arma para a prevenção de doenças e outros problemas, a Prefeitura de Itapevi está disponibilizando uma equipe de profissionais para ministrar palestras educativas em escolas, empresas e instituições de Itapevi. A medida tem o aval do prefeito Jaci Tadeu, que reconhece a importância de manter sempre um diálogo aberto com todas as classes da população. Entre os temas a serem tratados nos encontros estão o alcoolismo, asma e suas complicações, anemia, alimentação inadequada, calendário de vacinação, bronquite, controle de roedores na cidade, cuidados com o idoso, dengue, direitos sexuais e reprodutivos, DST, AIDS, hanseníase, hepatites, osteoporose, saúde do homem, saúde integral da mulher, sexualidade e adolescência.
Para agendar uma palestra nesses temas, basta a entidade interessada entrar em contato com a Secretaria de Higiene e Saúde de Itapevi, pelo telefone 4143-8499. Vou repetir, 4143-8499. O vereador osasquense Maluco Beleza, do PHS, soltou o verbo contra a possível ampliação da Zona Azul para os bairros da cidade e também a instalação de parquímetros no estacionamento da Prefeitura. As máquinas estão em funcionamento desde 18 de fevereiro nos 2 estacionamentos da rua Narciso Sturlini. Para o motociclista vereador Maluco Beleza, os parquímetros se transformaram em máquinas caça-níqueis. O vereador citou a enquete realizada pelo Diário da Região, que apontou 74% da população contrária à ampliação da cobrança nos principais bairros da cidade. O legislador disse não ver motivos para a Zona Azul na periferia, já que o acúmulo de veículos está na região central de Osasco. Integrante da base aliada do governo, o vereador tem afirmado estar em processo de aprendizagem e não titubeado em criticar e apontar erros da administração municipal. Recentemente, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes, afirmou ao Jornal da Terra que a implantação de novas áreas de Zona Azul serviriam para desafogar o trânsito da periferia da cidade. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Agora 5h47, São Paulo, hora de saber do trânsito de São Paulo, do helicóptero da Rádio Terra, Rosângela Alves. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de segunda-feira. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra e neste momento sobrevoamos a marginal do Tietê, que tem no sentido da rodovia Ayrton Senna, pela pista expressa e pela pista central no sentido da rodovia Ayrton Senna, trânsito intenso da aproximação da ponte Orestes-Coeste até o acesso à rodovia Dutra. A pista local tem uma melhor fluidez. No sentido da Castelo, o motorista não encontra dificuldades. Vale a pena persistir ainda por este caminho. Não há nada como a Austrália. Para desfrutar de toda a beleza natural que o país tem a oferecer, ligue para Cangaroo Tours 1135093800 e conheça nossos melhores pacotes para a Austrália. Acesse cangarotours.com.br. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h48 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra. Todos os dias, aqui é 5 da tarde no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Na ponta da linha, meu amigo, o advogado aqui do Jornal da Terra, Ralf Silva. Uma boa tarde, Ralf. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar falando com você. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Praticamente também tem que dizer que é um prazer falar com você, porque o cara está fazendo falta aqui na equipe. Não, né? Já chego quase a sentir saudade do amigo já. Não, eu tô de volta aí, pode contar comigo aí direto agora, com certeza. Ô, Ralf, eu acabei de dar uma notícia aqui do vereador Maluco Beleza, é Odair o nome dele, se não me engano, né? Isso, Odair. Odair, né? E eu achei engraçado quando eu liguei para o gabinete, o vereador deve falar com a gente amanhã ou depois, e no gabinete todo mundo atende Maluco Beleza. Isso não funciona, quando o cara é eleito com um nome do qual ele é conhecido, não funciona usar o nome próprio dele não, né? Olha, se você ligar no gabinete do Tiririca, provavelmente vão atender como gabinete do deputado Tiririca, viu? Deve ser engraçado também. Gabinete do deputado Tiririca. Vou ligar amanhã só para saber. Agora... Boa ideia. Oi? Boa ideia, vamos ligar lá. Vamos ver se é isso mesmo. Eu fico imaginando quantos nomes engraçados. Em Itapevi tem um vereador chamado Chambinho. Gabinete do vereador Chambinho. E aí eu imaginei que fosse Chumbinho. Me desculpa, vereador, foi só uma brincadeira aqui, mas hoje eu estive conversando com o vereador, mas eu achei muito engraçado. Chambinho é aquele iogurte, não é isso? É, o iogurte Chambinho. Eu preciso... que você não era o Batavo. Eu preciso perguntar para ele de onde veio. Maluco Beleza não precisa dizer, né? Ele deve
em qualquer lugar que ele para, deve pedir um som do Raul. Agora, em relação ao vereador Maluco Beleza, esses dias ele declarou no jornal, no Diário da Região, que está aprendendo a ser vereador, muito bem, é o primeiro mandato dele. E aí, mesmo votando na base do prefeito Jorge Lapas, ele saiu detonando a ideia do secretário de Mobilidade Urbana, o João Góes, a respeito de ampliar a região com Zona Azul. Você que é um cara que convive no meio político, já disputou a eleição, foi muito bem votado em Osasco, não é perigoso um vereador da base sair reclamando de um projeto desse que parte de uma secretaria, que parte do próprio prefeito? Não é perigoso isso? O Ralfeiro não tem nada a ver, não? Rodrigo, eu acredito que, infelizmente, assim, os vereadores da base ficam meio amarrados. Não só em Osasco, como em toda a cidade, né? Agora o Maluco Beleza, só que o nome dele fala, ele é meio maluco. Alguém vai chamar a atenção dele, mas o que eu vejo nas ruas é o seguinte: a população em si não é contra o parquímetro Zona Azul, mas ela quer saber a contrapartida, porque muitos dizem que 92% do que arrecada, não sei se essa informação é verdadeira, isso é importante eu falar, fica para a empresa que administra o parquímetro, e somente 8% para a prefeitura. Então esse é um questionamento muito grande da população. Eu acho que o maior descontentamento da população de Osasco é nesse sentido, de ficar mais claro como funciona o parquímetro Zona Azul em Osasco. Agora, aqui é necessário em alguns pontos, sem dúvida, porque senão você não consegue estacionar. Perto do fórum eu já vou defender o parquímetro, porque nós advogados não conseguimos parar lá. Né? Infelizmente o pessoal do fórum, o pessoal das adjacências ali, para o carro na rua, a gente não consegue ir lá para estacionar, fazer uma audiência, vestir qualquer coisa, não tem lugar, né? Então é necessário a Zona Azul. Uma enquete do Diário da Região feita, uma enquete, não é pesquisa. Pesquisa é com o Instituto MAS. O Diário faz enquete. E diz que 70% da população é contra essa ampliação. É evidente que a população, quando sabe que alguma coisa vai ser cobrada a mais, já começa a se defender, né? Sem dúvida. Vai doer no bolso, né? Então. Vai doer no bolso, e aí o que acontece é que realmente prejudica muito as pessoas. Agora, no bairro, Rodrigo, eu sou muito contra pelo seguinte: até aquela dona de casa, aquele senhor que chega do trabalho 6, 7 da noite, vai no mercado, vai na padaria, pegar um pãozinho, fazer uma pequena compra. Se toda vez que ele for tiver que despender mais R$1,50, quando chegar no final do mês ali, ele vai despender mais R$30, R$40, realmente quase meio tanque de gasolina, né? Não, e era isso que eu estava falando, né? E eu me lembro de ouvir o secretário João Góes, ele dizer, não, as pessoas querem, porque as pessoas vão lá em alguns bairros, estacionam na frente da casa, atrapalham o morador. Eu perguntei, secretário, mas essa pessoa vai colocar o carro na frente da sua casa, vai ter que pagar por isso? Quer dizer, ele sustenta que as pessoas de bairros fora do centro, mas nas adjacências do centro, querem sim essa implantação da Zona Azul. Eu acho difícil compreender essa ideia, né, Ralf? Olha, o João Góes é meu amigo, uma pessoa muito séria, mas é difícil acreditar nesse dado que ele está falando realmente. O pessoal do bairro está bravo. Eu vou procurar o secretário João Góes, vou perguntar, isso, até onde deve ir essa Zona Azul no projeto, na ideia dele, que ainda não é um projeto, e também sobre essa questão de que porcentagem do parquímetro fica com a empresa que ganhou a licitação, que instala os equipamentos. Já que é essa a grande dúvida, e você tem razão, que ela é muito importante, é relevante, essa informação, acho que é melhor perguntar para o secretário, porque ele pode dar uma informação correta para a gente, né? Com certeza, Rodrigo. E uma outra coisa é o seguinte, rapidinho que fica no final do programa, em Campos do Jordão, por exemplo, você deixa o carro lá, se você não colocou o papelzinho do parquímetro, você não é multado de cara, você recebe uma notificação com a explicação do parquímetro. E o seu carro, sua placa está cadastrada. Na segunda vez, aí você recebe a multa. É porque tem uma coisa, eu vou confessar, eu quando vou a Osasco, eu tenho dificuldade nesses parquímetros, porque em cada lugar tem um diferente. Sabe, às vezes você não tem uma moeda específica para colocar ali, eu acho bem complicado mesmo. Ralf Silva. Rodrigo, vamos questionar isso para o secretário, sim, com certeza. Então tá bom, meu querido, obrigado por atender a gente. Tá fazendo falta aqui no estúdio, aliás, segunda-feira no estúdio de Osasco já, viu? Ficou maravilha. Notícia boa. Então tá bom.
É um prazer estar falando com você aí, agradeço aí a atenção e um abraço a você e a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Um abraço então para o meu advogado Ralf Silva. Fica com Deus. Fica com Deus, abração, tchau, tchau. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Olha só, para a gente encerrar o jornal, só vou dizer aqui que Barueri, o secretário de Esportes de Barueri, e também tetracampeão de futebol, e com a seleção brasileira, o Paulo Sérgio, tenta parcerias com o piloto de moto velocidade, Alexandre Barros, e a rainha do basquete, Hortência. Morador de Barueri, Alexandre Barros já esteve conversando com o secretário de Esportes, conheceu em detalhes as 16 modalidades esportivas desenvolvidas na cidade e prometeu apresentar um projeto que vai envolver motoboys e motociclistas na cidade, para trabalhar a conscientização dos amantes do motociclismo sobre a segurança e a prevenção de acidentes com motocicletas. Esse tipo de acidente não para de crescer em qualquer cidade do país. Já a rainha Hortência, que é a diretora da Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino, elogiou a estrutura esportiva da cidade e não descartou a possibilidade de adotar a cidade de Barueri para abrigar a delegação brasileira para os treinamentos para as Olimpíadas e a sequência das principais competições do basquete feminino. 5h56, estamos encerrando aqui a edição 35 do Jornal da Terra, 25 de fevereiro de 2013. Hoje destacou para você que a Prefeitura de Osasco quer vias marginais no quilômetro 18 para reduzir engarrafamentos. Casos de dengue em 2013 na região oeste da Grande São Paulo se concentram em Cotia e Osasco. 13 escolas estaduais da região oeste de São Paulo já adotam o ensino em tempo integral. A Ação Provida Animal e Meio Ambiente segue com campanha de adoção de cães e gatos carentes de Osasco. Está chegando aí o meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Jornal da Terra, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.